E não menos importante que todos vocês que estão aqui, né? Vocês são também da mesma importância, mas nosso querido Antônio Neri, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, idealizador do consultório de rua no Brasil, fez sociologia e teve orientação na França pelo nosso querido Oliver Stein. Quem trabalha na área de álcool e drogas, com certeza já leu Oliver Stein. E que, mais uma vez, veio para cá no momento em que nós estamos, de alguma forma, precisando dessa energia, que nós estamos realmente precisando mobilizar as pessoas que realmente acreditam e querem que a rua seja empoderada, que a rua seja escutada, que a rua, de alguma forma, tenha o suporte necessário. E veio aqui nos dar esse prazer e essa energia. Muito obrigada, Nery, por mais uma vez você estar aqui com a gente. Eu devo começar por uns agradecimentos. E, por outro lado, colocá-los em guarda, no sentido de se precaverem contra mim, porque Elaine me apresenta como se eu fosse diferente de vocês, e eu não sou. Eu tenho um bom amigo aqui, difícil de encontrar. Ontem eu mandei uma mensagem para ele, 6 horas, quero lhe ver, eu sou dependente químico, preciso de tratamento de um psiquiatra, eu queria lhe contar a minha história. Ele leu, mas não me responde, que é Rondô de Castro. Lá para as 10 horas eu mandei dizer a ele, agora eu não quero mais. E eu estou na esperança de que até sábado, eu vou ficar aqui até sexta, sábado eu viajo, eu vou encontrá-lo. Essa é uma coisa. A outra é que eu encontrei através de Rondô, Belém, e nós de tempos em tempos nos encontramos, temos afinidades, ele gosta de cinema, eu nunca me lembro o nome dos filmes, mas a gente tem uma aproximação. E Elaine Mesquita, que tem sido de uma generosidade comigo enorme. Ela sustenta atividades, ela me manda e-mails, ela me manda perguntar coisas, de modo que o que vocês ouvirem da parte dela, pelo coração e pela generosidade, eu não sou metade do que ela diz a vocês. Por outro lado, eu estava sentado ali, ouvindo Belém falar da sua experiência, e eu pensei, o que eu posso dizer a essas pessoas? Eu fiz 75 anos no mês passado. Eu tenho dito que eu tenho mais 5 anos de vida. Se eu chegar até os 80, está de bom tamanho. Eu tenho pensado que cada vez mais eu estou perto de algum problema de saúde, e eu estou me preparando para isso. E o que eu posso, então, dizer a vocês é um pouco para trás. Talvez no final eu diga um pouquinho a minha expectativa para esses próximos anos. Aliás, um colega me perguntou, e se você chegar aos 80, o que você faz? Eu digo, eu negocio mais 5. Então eu vou negociando de 5 em 5, mas eu estou na primeira fase da negociação de 5 anos. Então, alguns de vocês talvez conheçam, eu comecei a me interessar pelas pessoas que usam álcool ou outra droga. Em 1980, eu fiz as contas ali, tem 39 anos. 39 anos. E como foi que eu me interessei por isto? Certamente, cada um de nós tem um pouco, na escolha do que faz, o acaso e a sua transgeneracionalidade.
Nós não somos únicos, nós não somos, senão, o último elo de uma cadeia que vai se sucedendo. E eu encontrei na minha história questões relacionadas com o consumo de álcool. Eu bebi pela primeira vez aos 33 anos, o que foi uma reação extremamente neurótica, porque eu tive uma grande dificuldade em família com o álcool e eu fiz uma resistência muito grande à bebida alcoólica. Fui para a psiquiatria por acidente. Aliás, eu digo que eu estou na medicina porque a medicina me escolheu. Eu sou portador de uma síndrome que ninguém vê, chamada desostose cleidocraniana. Eu tenho uma má formação clavicular, uma má formação... Você vê que a minha cabeça não é bonita, eu não sou bonito, enfim. Mas Caetano e eu melhoramos muito. Isso aí é... Deus é pai, não é padrasto. Então, essa desostose, que é rara, me colocou como objeto de experiência e de curiosidade do pediatra da minha cidade no interior. E eu acho que eu fui marcado por essa medicina, de tal modo que, quando eu tive de fazer o vestibular, eu acho que a medicina me escolheu e eu não escolhi a medicina. E eu estou convencido de que as coisas nos escolhem. Nós é que pensamos que escolhemos as coisas. E em 1980, eu já estava formado há 10 anos, me formei em 70, fazia 50 anos de diplomado. Eu fui convidado para trabalhar na Faculdade de Medicina da UFBA, porque eu havia passado 7 anos trabalhando na Casa de Custódia e Tratamento, que naquela época se chamava Manicômio Judiciário. E lá, naquele manicômio, eu encontrei meninos e meninas, nossos filhos, nossas filhas, que estavam fazendo uma perícia psiquiátrica para definir se eram toxicômanas e, portanto, não sofreriam as penas da lei, ou se eram traficantes. E se o fosse, seriam encaminhados para a prisão comum. E aquilo me incomodou muito, porque eu entendi que o uso de maconha tinha um sentido para os adolescentes. Tinha uma função na história dos adolescentes. A maconha era um objeto de transgressão extraordinário. Nós sabemos que nossos filhos e filhas transgridem como nós transgredimos nessa passagem ordálica de prova da infância para a vida adulta. E a maconha funcionava como um apaziguador de sofrimento. Apaziguador de sofrimento. E eu achei que não era justo que, por força desse apaziguamento, nossos filhos e filhas fossem submetidas aos rigores de uma psiquiatria asilar, monstruosa, monstruosamente exclusora. Em 1980, então, quando eu fui chamado para a Faculdade de Medicina, foi exatamente porque eu tive essa experiência na Casa de Custódia e Tratamento. E lá eu pude começar a conversar com os estudantes sobre a psiquiatria forense, a psiquiatria social, sobre os infortúnios da vida, sobre o acidente que marca a vida de uma pessoa portadora de transtorno mental, que a coloca na condição de ser um objeto entre a medicina e o direito. Mas nessa história, eu comecei a falar daquela experiência que eu tive com os jovens sobre a maconha. E foi um pulo para nós começarmos a pensar sobre a questão da responsabilidade. A responsabilidade, Elaine, não sei onde você está, merece um seminário específico. Discutir a questão da responsabilidade penal, da responsabilidade civil, da responsabilidade paterna, da responsabilidade do terapeuta, da responsabilidade dos pacientes, da responsabilidade... A responsabilidade, enquanto princípio, merece que a gente discuta, porque é daí que nós vamos poder organizar muita coisa. E neste trajeto,
de 1980, eu fui bater na porta do Conselho Regional de Medicina para perguntar se havia algum processo contra médico por ter feito uma dependência iatrogênica, e não encontrei. Mas eu sabia que nós tínhamos mais dependentes químicos produzidos pela prática médica do que qualquer outra prática, diria eu. E isso me fez pensar que era preciso conversar com alguém que conhecesse os toxicômanos, como se chamava na época, e foi aí que eu viajei para a França, onde eu encontrei Rondeau, e trabalhamos orientados pelo professor Claude Olivenstein, que havia criado, em 1977, o Centro Médico Marmottan de Paris, e que é fundamental para a nossa conversa. Por quê? Porque eu tinha mais ou menos claro de que a droga não tinha importância. E eu pensava que importante eram os usuários. Mas vocês vão de convir comigo que entre os anos 60 e os anos 80, a hegemonia se fazia pela droga. Era a droga que contava. Era a droga o monstro. Foi a maconha colocada no lugar daquilo que poderia produzir uma mudança no social. Os hippies elegeram a maconha como uma planta natural capaz de representar o amor, a alegria e o futuro. Só nesse momento. Porque a droga ganhou foro de entidade. Era a droga. E a lei de 70 e de 1976 colocavam as leis, estas duas, colocavam as drogas acima dos humanos. E eu achava que isso não estava muito legal, porque eu havia feito uma pequena experiência com uma cadelinha que eu tinha, de oferecer a ela maconha, e ela não aceitou. Aí eu fiquei indignado e disse, maconha, toma lila. E a maconha não tomou lila. Eu comecei a perceber que as garrafas não andavam, de que a cocaína não anda, não pensa, não ama. Os produtos não são mais do que substâncias químicas que interagem com o organismo vivo, mas elas interagem com o organismo vivo. E mais do que isso, se lila não buscava maconha, os humanos eram diferentes dela, porque os humanos buscam alternativas, buscam soluções, qualquer que seja. A história dos humanos com os produtos psicoativos é muito antiga. Alguns dessa sala certamente já me ouviram contar a história de Adão e Eva, que eu não vou repetir aqui, porque eu acho que foi o uso de um produto psicoativo que possibilitou aos nossos pais primitivos suportarem a sua hominização, dito de outro modo, o reconhecimento da sua finitude, porque Adão e Eva eram dois idiotas, colocados num paraíso onde eles tinham acesso a um fruto da vida eterna, mas não ao fruto do conhecimento. O fruto da vida eterna lhes dava a possibilidade de viver para sempre, mas com a condição de não se reconhecerem. Isso lembra Narciso, na mitologia grega. Viver eternamente enquanto não se reconhece. Mas qual é o sentido de viver sem se reconhecer? Qual? Portanto, quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento ou da sabedoria e reconhecem a tridimensionalidade do tempo, futuro, presente e passado, se humanizam. Mas mais do que isso, recebem como punição a esta transgressão, a este reconhecimento, a impossibilidade de continuar a acessar o fruto da vida eterna e, portanto, eles se reconhecem, nesse momento, mortais. E nós herdamos isso. Todos nós sabemos que nascemos com um pequeno ou grande carretel de vida. Eu não sei se ele é enrolado e nós desenrolamos, ou se ele vem desenrolado e a gente vai enrolando. Eu já enrolei 75 anos de carretel. Portanto, diante do insuportável, do reconhecimento da sua finitude,
que é outra questão para você fazer um seminário, o sofrimento oriundo deste reconhecimento e, portanto, nós nos humanizamos no sofrimento. O significante humano é o sofrimento. Na minha perspectiva fundamental, é o sofrimento decorrente da nossa finitude, mas mais do que isso, do reconhecimento da nossa finitude, porque sem esse reconhecimento não haveria sofrimento, não havia sofrimento para Adão e Eva. Portanto, a nossa história foi possível, a nossa história humana foi possível, porque certamente eles encontraram, os dois, algum produto entre os objetos do mundo que apaziguou o seu sofrimento. Eu acho que foi uma salada que Eva fez num domingo para Adão e tinha folha de maconha. Eu tenho certeza que ele comeu maconha. Ou talvez, se vocês quiserem, outra possibilidade que talvez seja mais viável, é que os dois estavam numa situação extremamente desesperante e andando e conversando, o que vamos fazer agora que perdemos o paraíso, o que faremos, como construiremos, entre parênteses. O Senhor havia dito a Adão e Eva, como redenção, que eles trabalhassem e comessem com o suor do seu rosto. Isso é outro seminário sobre o trabalho. O trabalho não é castigo. Nós, humanos, transformamos o trabalho em castigo, porque em lugar de o trabalho servir para os humanos, hoje os humanos estão servindo ao trabalho. Nós fizemos uma subversão absurda. Pois bem, os dois se organizando para trabalhar diante de um imenso sofrimento, estavam provavelmente cansados, choveu. Eu posso pensar de que, para fazer honra à maçã, caíram algumas maçãs no chão, apodreceram. Antigamente eu dizia que era laranja, mas depois eu conheci um psiquiatra que tem esse nome em São Paulo, eu não faço mais essa homenagem ao doutor, de modo que eu substituí aquele fruto cítrico por maçã. Mas podia ser limão, podia ser cana, podia ser beterraba. O que me interessa dizer a vocês é que eu acho que alguns frutos caíram na água, apodreceram e fermentaram. Os cítricos fermentados dá álcool, etanol. Eu ouvi dizer que Eva tomou um pouco daquele líquido e percebeu uma grande transformação no seu sofrimento, na percepção do seu sofrimento. Eu fui informado de que no dia ou na noite, eu não sei, em que Eva tomou daquele líquido, foi a noite mais feliz da história de Adão, porque eu soube que Eva desesperou e que transou como uma louca. E Adão não compreendia o que foi que aconteceu com essa mulher, que era toda recatada, toda cheia de folhas aqui pela frente. Ele enlouqueceu e que Adão teve que dizer: mulher, para, porque eu não vou dar conta. E ele não entendeu. Só depois é que Eva pôde tomar de novo, por erro e acerto, que a gente faz até hoje, repete, erra, acerto. Ela terminou percebendo que o barato era quando ela tomava aquele líquido, e claro, Adão tomba também, e é assim que nós fomos capazes de fazer a nossa história, pelo controle, pelo apaziguamento da dor e do sofrimento de sermos mortais. Não tenho muito tempo para retornar, vou deixar isso aí para vocês pensarem, na horda primitiva, que é menos herege. Porque com a horda primitiva eu não mexo com o Gênesis. Por quê? Porque estava lá aquela horda e fez a mesma coisa. A horda se hominizou graças a uma grande evolução do sistema nervoso central, e quando reconheceram o tempo, se reconheceram humanos e terminaram vivendo a mesma experiência do sofrimento da hominização. Portanto, a droga sempre foi uma causa de vida. Causa de morte, fomos nós humanos que a transformamos, ou que as transformamos. Porque os produtos em si
Lembram-se da palavra fármacon, grega, que é tanto veneno quanto remédio. Nós, humanos, é que tornamos um produto veneno ou remédio. Portanto, não é a droga que importa, importa o que os humanos podem fazer com os produtos psicoativos. Portanto, esta era a minha posição. Mas, lamentavelmente, nos anos 60, 70, 80, era a droga hegemônica. A droga tomava os humanos, não eram os humanos que tomavam as drogas. E aí nós começamos uma batalha que, eu diria, ganhou espaço até essa recente eleição, quando um ministro, que é médico, mas eu acho que ele nunca ouviu um usuário de álcool ou outras drogas, eu até desconfio que ele nunca usou, porque se ele tivesse usado, não diria a estupidez que tem dito, porque o ministro Osmar Terra compara os usuários de drogas aos cães de Pavlov. E eu disse a ele, eu não sou um cão, os meus pacientes não são cães. Porque ele disse publicamente que quando o usuário de maconha vê o baseado, ele saliva como os cães de Pavlov. E eu não posso admitir uma coisa dessa. Nós não somos cães de Pavlov, nós somos humanos, nós fazemos escolhas, nós erramos, nós tropeçamos, nós renascemos, nós fracassamos, nós inventamos. Os cães não fazem isso. O João de Barro só sabe fazer a casinha de barro. Nós não, nós fazemos muitas outras coisas, boas ou más. É outra questão que vai ser em função da moralização, do moral, da cultura, daquilo que a gente pode depois estabelecer como acordo do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é possível, do que não é possível. Isso é coisa de humano. Eu estava lá em 1980 com essas encrencas. E aí o professor Olivenstein me diz isso. E me mostra no seu serviço em Marmottan de que importante era acolher os humanos. Lá tinha um serviço de acolhimento, não era triagem, era de acolhimento. Acolhimento de rapazes, moças, homens, mulheres, mais velhos, menos velhos, que faziam uso de um produto duro, difícil, complicado, caro, que era a heroína. Mas todos eles tinham uma história. Não era a heroína que fazia aquelas pessoas, eram aquelas pessoas que na sua trajetória acabavam por encontrar um produto, reencontrar às vezes o paraíso perdido e se submeterem a um uso permanente deste produto, com todas as consequências. Bem mais tarde, se eu faço um salto, eu verifiquei em Salvador que, na medida em que a polícia empurra os usuários de crack, estou falando de crack, para a periferia da cidade, e nesse retorno, ou nessa ida para a periferia de Salvador, muitos vão morrendo pelo caminho, essas pessoas se metem em esgotos que ninguém consegue entrar. E eu digo que aqueles esgotos são um lugar de vida. E que para suportar viver naqueles esgotos, só usando crack. Portanto, mais uma vez, eu não vejo a droga como causa, eu vejo a droga como sintoma e eu vejo o crack sendo usado para viver e não para morrer. Se eu volto a 85, eu fui em 83 falar com o professor Olivenstein, fiquei convencido do que eu já sabia, de certa forma, de que a droga não era importante, importante eram os humanos, mas que a droga era importante sim. Eu digo que a droga não era importante nesta equação, a droga faz o humano, não, aí não cabe, era o humano que fazia a droga. E em 1985, eu vou propor à Universidade Federal da Bahia abrir um serviço para cuidar, eu não digo tratar, cuidar das pessoas usuárias deste ou daquele produto. Me separei, de certa forma, da saúde mental, porque eu não podia aproximar rapidamente os alcoolistas, os tabagistas e os dependentes de medicamento dos usuários de maconha e de cocaína ou de medicamentos desviados do seu uso médico. Então eu propus
aos meus colegas da saúde mental que eles cuidassem dos alcoolistas, dos tabagistas e que nós trabalharíamos com estes usuários das drogas ditas ilícitas. E assim foi. Durante os últimos 30 anos, talvez 25, nós mantivemos esta separação artificial, esta separação necessária para um funcionamento. Vou caminhar para encurtar essa conversa para que nós possamos dialogar. Alguns anos atrás, poucos, eu parei para pensar no que tinha feito e dividi nosso trabalho, não só meu, mas como de todos os meus colegas, em décadas. E, olhando para isso que eu acabei de contar a vocês, eu considerei que a primeira década foi a década heróica. 1985 a 1995, estou certo? 1985 a 95, 10 anos. Por que eu chamei de heróica? Porque nós mudamos de paradigma, nós criamos um outro discurso, nós abrimos um serviço para acolher as pessoas, não estigmatizar, não fazer juízo prévio. E isso funcionou. Nós abrimos serviço em Minas Gerais, abrimos na Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás, Rondon abre aqui, e Porto Alegre. E nós fizemos, então, uma pequena rede, mais grande, na medida em que nós conversávamos em torno desta nova proposta. 10 anos. De 95 a 2005, eu chamei da década da prevenção, porque a AIDS chegou. Nós pongamos no vírus e nós construímos coisas. Foi neste momento, 95 para 96, para 2000, que nós fomos inventar o consultório de rua, porque nós víamos pessoas nas ruas que não chegavam ao centro. Não chegavam porque não sabiam, não chegavam porque não tinham dinheiro, não chegavam porque tinham medo de serem internadas, de serem tratadas como loucas. Portanto, nós precisávamos ir à rua e eu propus aos meus colegas a organização de um carro, éramos 8 pessoas, que me perguntaram, o que faremos na rua? Eu respondi, não sei. E o que você quer? Eu disse, que vocês se destituam dos seus olhares, cada um se destitua do seu olhar e se institua no olhar do outro. Aí o motorista virou psicólogo, o psicólogo virou assistente social, o assistente social virou enfermeiro, enfermeiro, enfim. A experiência de se destituir de um suposto saber mágico, extraordinário, e se instituir no olhar, ou através do olhar do outro, me permitiu dizer que o consultório de rua era e continua sendo uma experiência de olhares cruzados. Isso foi em 2005. De 2005 a 2015, eu chamei da década perdida. A galera não topa isso. Por que eu chamei da década perdida? Porque a partir de 2015, quando eu começo a ver o que estava acontecendo, eu fiquei convencido de que aquilo não aconteceu da noite para o dia. 3.000 comunidades terapêuticas, o núcleo duro religioso no parlamento brasileiro que não permitiu a divulgação e a distribuição do chamado kit gay, que eu não gosto dessa expressão, que era uma caixa de óculos com preservativo, com seringa, com lubrificante para as relações anais. E isso de manhã foi apresentado por Dilma, de tarde, fora essa história. Quer dizer, tudo isto e muito mais, fracasso dos CAPs. Por que os municípios não sustentaram os CAPs? Por que os técnicos não conseguiram sustentar sua proposta? Por que os técnicos dos CAPs, em lugar de ir para o território, construíram pequenas casas, pequenos locos, ficaram sossegados dentro de casa, esperando que os pacientes viessem, quando eu sempre disse, CAPS devia ser um lugar sem lugar. Os CAPS devia ser um lugar sem casa, sem parede. O CAPS é a rua, vamos para a rua, vamos ver as pessoas.
Vamos nos encontrar com a população em situação de rua, que eu não chamo mais morador de rua, eu chamo agora, como eles exigem, que é população em situação de rua. Por quê? Porque ninguém quer morar na rua. A rua é um lugar transitório, a rua é lugar de vida, a rua é lugar de desafios, a rua é também um lugar de morte. Portanto, isto e muito mais, eu reconheço a partir de 2015 que esta década, a terceira, foi uma década perdida neste sentido. Claro que nós avançamos em muitas coisas, eu chamo de perdida para nos acordar, porque nós estamos vivendo as vicissitudes hoje, em 2019, do sucesso e de termos adormecido no sucesso. Nós deixamos de falar nas escolas sobre as drogas, mas sobre os humanos. Nós não percebemos que o fracasso da escola tinha consequência. Nós não percebemos que a medicina estava fracassando, que a relação transferencial não estava mais sendo considerada. Porque na relação transferencial há um que doa e há um que recebe. A medicina atual não recebe mais, ela já tem. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que os médicos já têm o diagnóstico e a receita feita antes do paciente dizer do seu sofrimento. E eu não estou nem falando aqui que não tem mais tempo. Porque dura 3 minutos uma consulta, mas isso vale para os psicólogos, isso vale para os assistentes sociais, no que eu chamo relação transferencial. A escola fracassa, a saúde está fracassando, a meu ver. Por quê? Porque nós não reconhecemos de que o poder está do lado de quem doa, de quem oferta o seu sofrimento. Nós somos recebedores deste dom, deste sofrimento. E, portanto, é deste lugar de reconhecidos que nós podemos reconhecer o outro e nessa transação de se reconhecer no reconhecimento do outro que a cura se produz. A cura se produz porque o outro acredita que nós temos poderes divinos de sustentar a vida. Quando nós dizemos aos nossos pacientes, não preciso saber de você, não preciso que você me doe, a relação está fracassada e o tratamento fracassa. O CAPS fracassou, a medicina fracassa, a igreja fracassa, a igreja católica. Porque aí nós temos uma questão séria, que é outro seminário, sobre os evangélicos, os neopentecostais. Eu acho que o Brasil será, dentro de 100 anos, um país teocrático. É só vocês olharem. Teocrático. Um país em que a igreja vai dizer como é que funciona. Já era assim, mas como a igreja católica é mais frouxa, as coisas não são a exigência, eu não vejo nenhum católico como eu vejo uma evangélica na rua onde eu moro. Tem 20 anos que aquela mesma mulher sobe a rua batendo de porta em porta, ela já sabe quem vai abrir, quem não vai abrir, mas ela não desiste. Isso lembra alguma coisa a vocês, Paulo de Tarso, Pedro, João, que saiu pelo mundo evangelizando? Isso lembra o padre José de Anchieta? Então eu acho que nós precisamos levar a sério o que está acontecendo. Nós estamos precisando cuidar. Não estou dizendo se para evitar ou não, não é aqui o meu julgamento, mas nós precisamos levar isto mais a sério. Quando as 3.000, que agora já caminha para 4.000 comunidades terapêuticas, consegue que o governo tenha um cartão SUS, que o dinheiro passa direto do governo para a comunidade terapêutica, num chamado Bolsa Crack, a gente tem que pensar o que está acontecendo. E a internação compulsória? A Lei 37, a modificação, o PL, o projeto de lei 37, que foi aprovada, que coloca a internação compulsória como porta de entrada, é uma coisa muito séria. Porque a internação compulsória se fazia neste país quando a pessoa ameaçava a sua própria vida ou a vida de outro. Mas agora tem quem acha que fumar um baseado ameaça a própria vida. Por quê? Porque o idiota não compreende que aquilo é igual cachorro de Pavlov, vai lhe levar à morte.
E nós estamos vendo aí as internações compulsórias acontecendo e, felizmente, há uma instância nesse país que resiste bravamente às internações compulsórias, que é a Defensoria Pública. Porque o Ministério Público está embarcando nessa. Os juízes não sabem nada sobre droga. Portanto, os psiquiatras nunca aceitaram a política de redução de danos. Os psiquiatras sempre acharam que o manicômio é o lugar dos consumidores de álcool e outras drogas. Quer dizer, a armadilha, a coisa estava caminhando assim e nós não vimos. E nós estamos vendo aí a Associação Brasileira de Psiquiatria praticamente defendendo a internação compulsória. Que nos resta? E olha que você botou, Elaine, eu estava vendo aqui, no papel está dizendo que eu devia falar de vulnerabilidade e pessoas em condições de rua. Eu não toquei ainda na vulnerabilidade, não. Diante disto, diante desses fracassos dessa terceira década, eu tenho me voltado, e aí eu vou concluir, eu tenho me voltado para a bioética. Eu me encontrei com um grupo de pessoas em Brasília que começaram a pensar sobre as coisas da vida a partir desta formulação de um americano chamado von Potter, de origem holandesa, que diante dos avanços da ciência, disse: a ciência não pode tudo. Nós precisamos proteger a vida. Mas que história é essa? Quer dizer, é preciso dizer às pessoas que nós precisamos proteger a vida? É um pouco como se nós disséssemos às pessoas: cuida do tempo. Há algo mais importante, mais sério para um humano do que proteger a vida, reconhecendo e protegendo o seu tempo? Porque, no meu entender, vida e tempo são quase a mesma coisa. A vida se desenrola no tempo e o tempo desenrola a vida. Mas a impressão que eu tenho é que nós, humanos, deixamos de pensar na vida. Vem Potter e diz em 1977, por aí, precisamos cuidar da vida, porque nós precisamos sustentar a vida futura. Nós precisamos proteger o planeta. Nós precisamos cuidar dos transplantes. Precisamos cuidar dessa decodificação do código genético. Não pode ser assim, de qualquer modo. Nosso código não pode ter dono, porque tem. A França tem uma parte, a América tem outra, o inglês tem outra, o Brasil tem outra. Nosso código genético está loteado. E o que vai acontecer? Quem comprar nosso código, como já tem gente fazendo um mapeamento genético dos índios da Amazônia, de algumas tribos, nós vamos caminhar para admirável mundo novo? Alguns só lavarão pratos e outros serão dirigentes? Potter disse: precisamos cuidar disso. E usou essa palavra grega bios e ethos. Vocês sabem que ethos deu ética, mas não deu ética no sentido de moral. Moral é mores, é latim. Ethos era o lugar onde os gregos antigos concebiam a existência do seu oikos, O-I-K-O-S, com acento agudo no O. O oikos era o lugar da proteção. O lugar da proteção que se instalava, que estava no ethos. Portanto, ética é o lugar onde a proteção se faz, que vai dar ética, que não é conduta, é lugar da reflexão. Potter vai lá e pega bios, vida. No grego mais antigo ainda, bios era igual a ethos, mas bios é vida e ethos, lugar. Bioética foi então a proposta de que fosse uma instância, um lugar, onde os humanos pudessem pensar a sua proteção, a proteção às suas vidas, a proteção à vida na Terra, à vida dos nossos filhos e filhas, a vida futura. Esta bioética ganha um espaço grande nos Estados Unidos, é deformada,
deixa de ser um espaço multidisciplinar para ser um lugar de resolução de conflitos biomédicos. Aí eles criaram uma bioética principialista. Justiça, um princípio, autonomia, outro, beneficência, o terceiro, e não maleficência, o quarto. Os dois últimos, hipocráticos. Os dois primeiros, não. Mas nós precisamos pensar. Outro tema para você fazer um seminário sobre autonomia. Autonomia não é poder fazer tudo. Autonomia é se reconhecer no outro e ser reconhecido por esse outro neste reconhecimento. Isto é que é autonomia. Não sou eu quem define a minha autonomia, é você que me vê e é você que pode me ferir, é você que me reconhece. Portanto, a minha autonomia está em você, como a sua está em mim. Porque nós estamos numa relação de reconhecimento recíproco. Autonomia não é uma coisa simples. Entenderam como sendo autonomia alguma coisa do tipo, eu vou ao Google, vejo qual é a minha doença, vejo qual é o remédio, digo ao médico qual é o produto que ele tem para escrever. Isso não é autonomia, isso é maluquice. Não é autonomia. Pois bem, mais recentemente, eu juro que eu estou caminhando para concluir, para chegar na tal da vulnerabilidade, mais recentemente, sobretudo os bioeticistas latino-americanos, México, América Central, Brasil, América do Sul, começaram a discutir com os do Norte de que nós tínhamos problemas que eles não tinham mais ou não se interessavam, de que nós tínhamos a fome, de que nós tínhamos o analfabetismo, de que nós tínhamos doenças que são próprias da pobreza, de que nós precisávamos pensar coisas que eles não pensam mais. E instalamos, provocamos, organizamos uma chamada bioética dura, em oposição a uma bioética soft do hemisfério norte. Dentro dessa bioética dura, duas bioéticas que eu sugiro a vocês, passem por ela, são muito interessantes. Uma chamada bioética de intervenção, que foi inventada por Volney Garrafa e Dora Porto, que estarão aqui a partir de amanhã, porque aqui em Goiânia começa amanhã o 13º Congresso de Bioética. O Volney vai dizer, olha, nós temos questões emergentes e questões persistentes. Você vê que nós podemos colocar a questão do consumo de álcool e outras drogas dentro das questões persistentes. Talvez o discurso sobre o crack seja emergente, mas o uso de drogas é persistente, como a fome, como o aborto, como a violência, em que pese compreendermos que a fome, a violência são sintomáticas, mas são antigas. E mais recentemente, um colega do Rio de Janeiro, chamado Firmin Shiram, pensou numa bioética da proteção. Depois ele mudou, passou a chamar bioética de proteção. Não era da, mas de proteção. Era para todos. E Shiram vai propor de que os desvalidos, os nossos, os desempoderados, as pessoas de rua, as pessoas que não têm a menor possibilidade de resistirem aos ferimentos. Que ferimentos? Vulnus. Vulnerabilidade vem do latim vulnus, que quer dizer ferida. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos passíveis, suscetíveis de sermos feridos. Logo, a vulnerabilidade é universal. Mesmo o super-homem é vulnerável à criptonita. Portanto, a vulnerabilidade pode ser compreendida numa dimensão substantiva. Vulnerável somos todos. O processo de sermos feridos, nós podemos chamar de vulneração. Então, o Estado brasileiro é vulnerador. Nós sabemos o quanto o Estado nos fere.
aquele Estado que Schramm propunha como sendo o Estado protetor, é hoje um Estado que fere, é um Estado vulnerador. E o processo de empobrecimento, de perdas, se chama vulneração. Vulneração é o processo de ferir. Agora nós podemos então pensar que, se a vulnerabilidade é substantiva porque é universal, ela pode ser adjetivada e eu posso então considerar determinados grupos de humanos ou não humanos que são suscetíveis ou mais suscetíveis de serem feridos ou já foram feridas as pessoas e que, portanto, elas não são mais só vulneráveis, elas são vulneradas. Nossa população de rua é toda vulnerada, ela é toda ferida. Portanto, eu tenho proposto que, em lugar de falar agora em redução de danos, nós falemos em redução da vulnerabilidade, sabendo que eu estou me referindo aqui à vulnerabilidade adjetiva. Protejamos nossos irmãos e irmãs do ferimento. Quer dizer, podemos trabalhar na redução do dano que o ferimento causa. Mas nós sabemos que a política de redução de danos é uma política que implica a liberdade, o reconhecimento da liberdade para o uso, é fundamental. Que reconhece a autonomia, porque não há liberdade sem autonomia, e Paulo Freire vai dizer, não há liberdade, não há conhecimento que não seja para a autonomia, né? Para ganhar a dimensão autônoma, senão isso não é liberdade. Nós podemos então pensar na redução de danos como práticas que protegem, que reduzem o ferimento causado, a dor causada, a lesão causada, o dano, para usar a palavra que foi admitida por nós e que foi aceita universalmente, dano. Então nós podemos falar na redução de danos, mas podemos, Elaine e Belém, pensar que ao lado da redução de danos, nós precisamos pensar na redução dos ferimentos, da redução da vulnerabilidade. Dito de outro modo, protejamos a nossa vulnerabilidade, nos protejamos de sermos feridos. Dá para sacar que tem uma coisa aí que não é só redução de danos, não é ficar na redução do dano causado, mas dar um passo, eu não sei se atrás ou adiante, de cuidar da nossa vulnerabilidade, de reconhecer que somos capazes de ser feridos e que, se feridos formos, estamos vulnerados e que o processo é de vulneração. Então, eu proponho redução da vulneração. Redução não do dano, mas do processo de ferimento. E eu podia ter começado e terminado o que você me propôs, por aí, acabava. Como eu não podia fazer uma conversa em 5 minutos, porque a passagem é cara, a hospedagem é cara, você vai pagar meu almoço hoje, isso é caro, então eu tinha que falar um pouco mais, mas era só isso que eu devia ter dito a vocês. Olha, somos vivos, somos vulneráveis, portanto essa vulnerabilidade é universal, protejamos a vida, pensar em Potter, bioética, autonomia, redução de danos, mas redução da vulneração, dos processos vulneradores, que é mais do que proteger do dano que já está causado, ou reduzir o dano. Porque a política é de redução do dano. E eu proponho, sim, trabalhemos nisto, mas trabalhemos também na redução da vulneração, o que significa cuidar das pessoas que estão nas ruas, dando a elas um lugar para dormir, dando a elas a possibilidade de aprender a ler e escrever, dando a elas a possibilidade de fazer um trabalho digno que as sustentem. Isso não é redução da vulneração? Isso não é redução de danos? Isso é redução do processo vulnerador. E é isto que as pessoas em situação de rua têm nos pedido. Nos deem um lugar para dormir, nos ensinem a ler e escrever e nos deem a possibilidade, nos ajudem a encontrar um trabalho. E com isso eu vou terminar dizendo que é neste momento em que eu me encontro. Eu não estou mais interessado nas questões legais. Eu não estou mais interessado nas questões de saúde. Eu estou hoje interessado nas questões éticas. Daí eu adotei
como carta que orienta meu trabalho e a minha vida com as pessoas vulneradas. De um lado eu tenho a Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Mulher, dos Direitos Humanos, e de 2005 para cá eu adotei a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Eu os aconselho a hoje, à noite em casa, lá, em vez de ficar vendo aquela novela horrorosa da Globo, vocês ligam lá o computador e bota lá, ó, procura Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. São 28 artigos em que nós incluímos a questão da cultura, as questões relacionadas com os pobres, o respeito ao indivíduo, o respeito à individualidade, o respeito à cultura. E do outro lado nós temos a Declaração de 1945, que foi escrita no pós-guerra, mas que nós temos criticado. Acho que Boaventura Souza Santos tem dito que aquela declaração não é boa, mas não tem nada melhor. É como a democracia, não é o melhor, mas não inventaram nada melhor do que a democracia. Portanto, tomem essas duas declarações e vocês verão que vai ser possível trabalhar melhor com a saúde, mas vai ser também interessante e melhor compreender as questões relacionadas com a lei, mas nós estaremos noutro registro. E eu tenho proposto, então, que os usuários de álcool e outras drogas sejam no mesmo nível dos LGBTs, negros, índios, mulheres, usuários de drogas. Por que o usuário de droga tem que ter uma lei especial lá para eles por causa da droga? Quer dizer, vamos considerar a questão dentro de uma perspectiva ética. Portanto, essa é a minha proposta para a 4ª década, que nós lutemos e trabalhemos na dimensão ética. Porque isso vai nos permitir fazer a saúde, sim, ver as questões da lei, mas nós estaremos cuidando das pessoas. Nós estaremos na dimensão do ethos grego, do lugar da proteção, do oikos, do lugar de onde podemos falar e reconhecer os humanos nas suas vicissitudes. Nesse sentido, eu vou fazer uma proposta agora a vocês, que é de uma inovação, que não é tão inovação assim. Eu aprendi há muito tempo que a melhor coisa, ou o que as pessoas esperam de nós nas ruas, que os nossos portadores de transtorno mental esperam de nós, é que nós os reconheçamos e que nós sejamos capazes de ouvi-los. Ouvir. Parece uma bobagem alguém dizer isso, e talvez eu seja um idiota mesmo, porque ficar aqui na frente de vocês dizendo, olha, nós precisamos ouvir. Vocês me dirão, mas a gente ouve. Será? Quer dizer, pergunta ao seu espelho, essa é a minha última proposição. Coloca em cada serviço um espelho mágico, um espelho de Branca de Neve, que nem era de Branca de Neve, era da rainha. E quando a rainha pergunta, espelho, espelho meu, alguém mais bela que eu, o espelho não enrola. Sim, minha senhora, ó, Branca de Neve. Eu estou propondo que nós tenhamos, cada um de nós, em seus serviços e em casa, um espelho. E quando você levante de manhã, olha para o espelho, espelho, espelho meu, que merda de terapeuta sou eu. Aí o espelho responde, oh, merdinha, mais ou menos, a sua merda está quase toda fora, você nem é tão merda assim. O espelho responde. E no serviço também, em vez de botar livro de ponto para ficar torturando as pessoas, que vai lá assinar o ponto, bota lá um espelho. Agora todo mundo tem que passar, espelho, espelho meu. Que terapeuta sou eu, espelho, espelho meu. Aí os pacientes também. Agora é interessante que quem será de fato nosso espelho? Nossos atendidos. Mas nós também seremos espelho deles. Porque isso aqui é autonomia, espelho autônomo. Porque nossos pacientes reclamam de que nós não os escutamos. Nós não os vemos, nós não os tocamos. Precisamos ver, ouvir e tocar. Neste sentido, nós temos começado uma experiência pelo Brasil, e eu sugiro que vocês comecem isso aqui, que é simplérrima, mas precisa de coragem.
o senhor está intimado a arranjar umas 3 ou 4 cadeiras de plástico. Não pega essas daqui não, que essas são muito bonitas. Tem que ser cadeira vagabunda, cadeira de plástico. Escolha um lugar aqui em Goiânia, você deve ter aí uns 2 ou 3. Coloque a cadeira, bote a sua bundinha lá na cadeira. Escreva você mesmo num pedaço de cartolina, fale comigo e prega na parede e fica lá. Você vai ver o que vai acontecer. Tem gente que vai chegar e vai falar com você. Ela vai dizer o nome, vai perguntar quem é você e vai dizer, olha, eu estou na merda, eu amo minha mulher, mas eu sou corno. Quer dizer, eu não consigo largar minha mulher, porque eu sei que ela tem outro cara, mas eu gosto dela, ela é a mulher da minha vida. E você não precisa dizer a ele o que ele tem que fazer, não, você só precisa ouvir. Porque o que está matando desse corno é ser corno que ninguém sabe. Ele não pode falar para ninguém. Olha, todo mundo sabe, mas ele não pode falar. O que ele quer falar, estou brincando, né? Estou exagerando, sendo até grosseiro. Mas você vai ter a surpresa de ver pessoas sentarem, falarem, chorarem, se levantarem e ir embora. E acabou o seu trabalho. Marque um dia. Escolha um dia na semana. O meu é quinta-feira. Eu arranjei uns obreiros, assim, eles estão gozando com a minha cara, dizendo, nós obreiros. Então nós botamos lá junto da estátua de Jorge Amado, no Rio Vermelho, onde tem um acarajé que todo mundo vai comer, baianos e não baianos, e nós estamos colocando lá umas cadeiras, eu levo um microfone, levo um aparelhinho de som, boto música, aí o cara está comendo acarajé, tomando cerveja, caipirosca, e eu meto-lhe um verde. E o cara, de repente, tem um lá, que música é essa? Eu digo, é verde, bicho. Nunca ouviu falar, peraí que você vai saber. E eu tenho uns papeizinhos que diz quem foi Verdi, o italiano que fez óperas interessantes e tal. Mas eu boto também um axézinho, eu boto música popular. E de vez em quando eu pego o microfone e digo, maconha não mata, por intoxicação aguda. Só mata se cair um caminhão carregado de maconha na cabeça do cara. Aí morreu. Pode ser também atropelado. Agora, fumando, não morre. Aí vem alguém, mas não como? Como não morre? Como não morre? Aí eu tenho que sentar com aquela pessoa no canto. Ali, ó, eu sinto no batente com a pessoa e digo a ele, olha, a maconha tem um princípio ativo, THC. Aí eu faço minha pedagogia. E digo, olha, mas esta droga, ela é proibida, ela é maldita para a família, ela é maldita para Osmar Terra, ela é maldita para um bocado de gente, mas veja, ela não tem potencial de morte como tem a cocaína. A cocaína não, a cocaína faz uma intoxicação. Aí eu aproveito que está todo mundo bebendo na praça e digo, está vendo essa galera bebendo? Todo mundo aí vai morrer. Como que vai morrer? Eu digo, eles bebem e dirigem. Se você fumar maconha, a possibilidade de fumar maconha, dirigir e morrer, existe, mas nem se compara com o álcool. Aí o cara me pergunta, mas por que, doutor? Eu digo, porque o álcool é um sedativo do córtex cerebral. E a maconha? A maconha não. A maconha faz outras estripulias. Ela impregna o sistema nervoso com a molécula de THC, para uns estimula, para outros deprime um pouco. Se a maconha for de boa qualidade, com 12% de THC, endóida mesmo, fica doido varrido. Porque é uma intoxicação complexa, complicada. Felizmente, o THC é degradável pela luz e calor, então a THC de Goiânia é uma maconha vagabunda. Se quiser uma maconha de boa qualidade, tem que plantar em casa e cuidar, porque não pode ter nem muito calor, nem muita luz, senão ela degrada o THC e você tem uma maconha com 0,5%, 1% de THC. O que essa maconha faz? Pouca coisa. Agora, não se esqueçam que nós precisamos sempre considerar que a droga interage com o organismo e que esse organismo tem cabeça, psicologia. Se o sujeito acha que vai ficar muito legal fumando maconha, ele fica. Mas se achar que não vai ficar, não fica. Por quê? Porque o efeito de um produto tem a ver com quem usa, com a história, com o momento, com o social, com os afetos, com o sofrimento. A droga não funciona assim, paraná, papapá, não. Ela age com um organismo que pensa. Então, eu estou fazendo isso agora. Trabalhando na rua
e fazendo o que eu tenho chamado conversa na praça, escuta de rua. Ou escuta na rua. Conversa na praça, escuta na rua. E isso está começando a funcionar. Os colegas de Campinas estão fazendo isso, os psicanalistas. Tem um pessoal que está tentando fazer isso em São Paulo. Nós estamos fazendo na Bahia. Eu acho que vocês estão intimados a começar alguma coisa aqui. Não é um problema. Você só precisa ter 2 orelhas. Olhar. Não ser preconceituoso ou preconceituosa. Não achar que você tem a resposta, porque a pessoa não quer que você responda, não. Ela quer que você ouça. De vez em quando você derrapa, pode até dizer alguma coisa. É, companheiro, você está na merda mesmo, viu? Acabou. É como a gente, quando chega no hospital, que tem alguém que a gente sabe que vai morrer, a gente olha para a pessoa e diz, mas Deus vai lhe proteger, você vai ficar bem. Eu já avisei, quando eu estiver assim, se algum desgraçado vier me ver e disser, Nery, você vai melhorar, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Porque eu não quero ouvir que eu vou melhorar, eu quero que uma pessoa fique ao meu lado em silêncio. E que se eu quiser, eu fale para ela, a pessoa, ó, eu vou sentir falta de você. Ou então, como eu hoje não tenho crença, eu acho que nós vimos de um grande silêncio, ou viemos, eu nunca sei, de um grande silêncio, e vamos voltar a um grande silêncio, que é um silêncio cósmico universal. Eu vou dizer à pessoa, olha, eu vou ficar calado aqui com você, porque depois eu não vou me lembrar de você, eu vou ficar lhe olhando aqui agora, porque é tudo que eu tenho, vou lhe olhar aqui agora, depois eu não sei. Para os que acreditam, que acham que tem uma alminha que vai ficar zanzando por aí e olhando as pessoas, eu duvido muito, mas enfim, isso é outra questão. É preciso só ouvir, só ver, eventualmente dar um abraço, precisa ter um corpo disponível para dar um abraço. Nem sempre você volta para casa cheiroso depois desse abraço, mas enfim, meus caros, era isso que eu podia transmitir a vocês, não como um saber, mas como uma trajetória, como um tempo de trabalho, como um tempo de vida, um tempo de ter escolhido viver com os que não têm possibilidade, os que são desvalidos, os que são humilhados, os que são vulnerados nesse permanente processo de vulneração. E eu queria, para concluir, agradecer enormemente a vocês a generosidade de ouvirem com tanta paciência, e eu digo mesmo com uma atenção grande, essa história de um homem que começa a envelhecer. Obrigado.